Não há nada mais confortante que uma rotina leve. Acreditamos sim que uma rotina bem estabelecida é benéfica para todos os setores da vida. Sem regras, sem traumas, sem leis ou modelos ideais. Permita-se fazer a sua própria rotina. Chegou a hora de mudar o fluxo. Eu sou Juliana Schitzenberger. E eu, Valéria Pires. Seja bem-vindo ao Rotine-se. Olá, bom dia, mais um Rotine-se começando. Se você nos ouve à tarde, à noite, boa tarde, boa noite. Mais um papo gostoso aqui e cheio de orientações para a sua semana. E hoje a gente traz um tema que a gente já falou em algum momento, mas a gente traz um outro personagem e é o tema burnout. Ju, você tem especialidade, infelizmente, né? Especialidade para falar nesse assunto. Então chama o nosso convidado aí e nos apresente. Então, bom dia, boa tarde, boa noite, nessa nossa quarta-feira aqui de lançamento de mais um episódio nosso do Rotine-se. Então, hoje eu trago um companheiro de jornada humanizada do Manifesto Human Skills, que eu acho que a gente já cheguei a comentar em algum episódio anterior aí, que a gente está fazendo parte. E o Naiko, eu conheci lá, ele contou um pouquinho da história dele, descobri que ele também teve burnout, então ele vem contar. É um burnout mais recente do que o meu, né? Que afinal de contas eu vou fazer 12 anos agora de burnout. Então o do Naiko é um pouquinho mais novo. E ele trabalha na parte de growth marketing e também traz muito da temática indígena aí para defender essa parte nossa, da nossa cultura e desse nosso povo originário aí. Vem para cá, Naiko. Obrigado, pessoal. Bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Obrigada, então, conta um pouquinho, Naiko, como que foi, assim, que eu contei para o pessoal como foi a minha experiência, como eu descobri, como que eu ouvi meu corpo e o negócio aconteceu. Então, conta aí um pouquinho da sua experiência, como foi que aconteceu isso, porque você é de uma geração mais nova do que a minha, né? Então, são diferentes modos de acontecer o burnout e de tê-lo. Eu sou de uma geração que era workaholic ao extremo e que vinha daquela premissa de que quanto mais você ficar sentado trabalhando no escritório, mais eficiente você é, melhor você é e mais produtivo, o que não significa nada hoje, né? A gente já sabe que isso não é ser produtivo, mas que era a cultura que eu fui criada e a cultura como eu comecei no mercado de trabalho. Então, foi isso que me levou, numa época ainda que não se falava muito, inclusive. O burnout não era um tema tão discutido, tão falado como hoje, mas ele já existia, porque ele não é de agora, não é novidade. Era só que o diagnóstico era diferente, as pessoas eram diagnosticadas com crise de ansiedade, com crise nervosa, e não exatamente com o nome burnout na época, né? Então, é até um pouco velha. Eu me sinto até velha, né, quando eu falo que 12 anos atrás, né? Mas até hoje eu tenho alguns gatilhos que ainda acontecem, assim, o que é muito interessante, porque o corpo não esquece, né? Então, conta um pouco você aí, como foi a sua experiência nessa área aí, não muito boa, da gente ter experiência. Primeiro que nunca é demais a gente falar de burnout, até porque a gente vive aí uma realidade que, desde o ano passado, aí, mais de 30% dos trabalhadores do planeta foram diagnosticados com burnout, né? E olha que o burnout acontece há muito tempo, já há décadas, mas só foi determinado como doença ocupacional pela OMS ano passado, quando teve aí quase que uma pandemia de burnout, que foi consequência da pandemia de Covid também. Eu também, eu era workaholic, eu era aquela pessoa que batia no peito com orgulho para falar que era workaholic. E eu falo que, assim, o meu burnout foi consequência de eu ter seguido ali a cartilha do que se pregava para ter sucesso ali no corporativo, né? Para ser um executivo de sucesso. Então, eu tenho uma carreira em vendas que acabou evoluindo para growth marketing. Então, eu sempre assim, comecei em banco. Então, e nos últimos 8 anos, últimos 10 anos, eu trabalho em startups. Então, é um ambiente que naturalmente já é acelerado, é um ambiente que existe ali
uma cobrança por resultados. Então, isso gera o meu modus operandi. O que aconteceu ali na pandemia foi que estar nesse ritmo, né, de muita entrega, de muito resultado, de pressão, sendo, eu diria que assim, sem aquilo que faz equilibrar, né? Quando a gente estava ali na nossa dinâmica pré-pandemia, você tinha os momentos de lazer, você tinha o momento de descanso, você tinha as pausas, você tinha as interações com as pessoas. Na pandemia, você foi privado de tudo isso, né? Então, aí as 8 horas de trabalho viraram 10, que viraram 12, que viraram 14. E aí, Se intensificou o WhatsApp, né, por exemplo? sim, Se intensificou muito mais as ações ali, virou o e-mail, tudo pelo WhatsApp, já na pandemia mesmo, né? não só os canais, eu diria que os limites, eles desapareceram, né? A Antes a gente gente... perdeu, né, essa noção, né? Porque você estava em casa, então na hora que dava, você fazia o que você precisava. Você estava tomando café e trabalhando, almoçando e trabalhando, invertia horários, fazia de tudo, né? Sim, e eu já tinha tido momentos da minha carreira em que precisei fazer hora extra, precisei fazer mais, né? É natural que em algum momento você esteja ali com um projeto mais intenso, você tenha uma entrega mais importante, você acaba, né, dedicando um pouco mais de energia. O problema é quando você entra no modo hora extra todo dia durante A meses. exceção virou regra, né? Em vez de ser o contrário, né? Você tinha uma Sim. exceção de, às vezes, poder trabalhar num projeto e se dedicar um pouco mais. E acho que a maioria das pessoas acabou virando regra isso, né? Vamos trabalhar mais e vamos fazer mais, e sem perceber, né? Sim, e virou meio que uma cultura coletiva, de modo que se você não tivesse trabalhando naquele ritmo, se você não tivesse trabalhando naquela... Foi quase que assim, um processo que eu lembro quando eu tive o meu burnout, porque o corpo vai dando sinais, né? Você trabalha muito, você descansa pouco, e aí as coisas que você faz que geralmente equilibram o seu corpo, sua saúde, né? Você deixa de ir na academia, aí você começa a comer besteira, né? Porque você não para nem para fazer uma alimentação de forma adequada. Então, o teu corpo ele vai trabalhando ali num ritmo, você vai forçando o seu corpo diariamente, e você não dá tempo para o seu corpo descansar, para o seu corpo se recuperar. Então, é como se fosse uma bateria que dia após dia ela vai recarregando menos, e aí isso começa a manifestar sinais físicos, né? Então, a gente se acostuma a ter dor, né? Só que não é normal ter dor, né? O normal é a gente estar bem. E aí a gente faz o quê? Ah, a culpa é da cadeira, a culpa é não tem o apoio de pé, né? A gente coloca a culpa num monte de coisa, né? Nunca a culpa é o trabalho, nunca a culpa é nossa, né? Por não estar respeitando limites. Por não ter parado ali 5 minutos para respirar um pouco entre uma tarefa e Sim. outra, esticar a perna um pouco, nunca é nossa culpa, né? E aí o que você faz? Você tá com dor, aí você toma remédio para dor de cabeça, você toma remédio para dor no estômago, remédio para enxaqueca, remédio para náusea. E aí você tá ali tomando 10 remédios e tá tudo bem, né? E vale até interromper um pouco a fala do Naico, mas pensar assim, você que está nos ouvindo, você está se identificando? Né? Porque é tão natural, gente. É assim, eu me identifiquei em vários momentos e dias em que eu coloquei exatamente isso na minha vida. Quanto a gente precisa se conhecer e dizer assim, não, não, isso não me pertence. Isso não pode acontecer. Não dá para ficar no automático. Né? Então, eu acredito que isso está servindo aí para algumas pessoas já se anteciparem a algo muito pior que pode acontecer, né? Então, Eu acho que isso que o Naico estava falando é aquela coisa, a gente se acostumar com a coisa ruim, a gente se acostuma muito fácil, né? A gente se adapta muito fácil para esses problemas, assim. E aí que é o sinal de alerta, realmente. Na hora que você pega, você tem uma farmacinha do teu lado ali para poder conseguir sobreviver ao dia de trabalho, alguma coisa não está certa. sim, e aí eu destaco alguns sinais, né, que para mim foram determinantes, né? Além da fadiga, ou seja, você acorda e você ainda está cansado, a insônia, né, você começa a não dormir e isso vira recorrente, a perda de foco, dificuldade de concentração, esquecimento, para mim a perda de memória foi algo, foi gritante, assim, fora que eu olhei e falei, pera, tem alguma coisa errada.
A hora que eu comecei a esquecer as coisas, foi quando eu entendi que estava num processo ali, porque aí já tinha ali uma questão de uma tristeza, já tinha uma falta de energia, já tinha desânimo para o trabalho, a baixa imunidade, então, e aí o que acontece? Você sai de um estado que você é high performance, né, um profissional de destaque, e você começa a não entregar tanto, você começa a ter baixa produtividade, e isso vai mexendo com a tua confiança, isso vai mexendo com a tua autoestima, então você vai entrando quase que numa areia movediça, né, que os sintomas físicos eles começam a conduzir para os sintomas psicológicos, e aí você chega num estado ali que você começa a ter insegurança, começa a ter ansiedade, começa a evoluir para depressão, né? E aí por isso que ele é um esgotamento físico e mental, né? Porque o seu corpo já está ali pedindo arrego, só que a sua mente também chega num momento que você não consegue trabalhar porque você está realmente exausto. É que uma coisa que que me chamou a atenção, que a gente conversava aqui antes de entrar, é que você comentou que a sua supervisora, coordenadora, enfim, ela teve uma situação de até ser hospitalizada e você entrou no lugar dela e isso não tinha servido de alerta e aconteceu a mesma coisa, né? Você só não foi hospitalizado, mas você passou pelo mesmo problema. Nenhum momento essa questão de saúde dela te deu um cutucão, nada? Na verdade, antes de chegar nesse estágio, eu já tinha percebido que tinha algo errado, porque eu via os meus colegas, sabe, as pessoas começando a fechar a câmera, as pessoas já não interagiam, você via aquela falta de energia. No começo da pandemia, todo mundo feliz, alegre, e com o tempo era uma sensação generalizada de cansaço, de fadiga coletiva. Eu falo porque eu precisei passar também por esse processo de aceitar que algo estava acontecendo, porque o ambiente de trabalho é um ambiente que, assim, até pouco tempo, a etiqueta você não pode demonstrar fraqueza, né? Você não pode demonstrar que está com problema, né? Tem que estar todo mundo bem, tem que estar todo mundo saudável, tanto que quando eu fiquei doente, precisei procurar ajuda, né? Acionar os próprios recursos que a empresa oferecia de apoio psicológico, de ajuda 24 horas, foi assim uma surpresa, né? Houve até uma resistência dos profissionais de RH na época, das pessoas que estão ali para nos apoiar, que era algo quase como, pera, como assim? Você está dizendo que está doente, você está dizendo que está com problemas, você está dizendo... a etiqueta é não falar, a etiqueta é ser Como assim você vulnerável. pode ser pessoa e sentir alguma coisa? Quem você acha que você é? Demonstrar fraqueza, né? Que absurdo! Um funcionário dizendo que não está bem e pedindo para usar um recurso, como assim, né? Porque aí tem muito estigma, né? E por isso que eu decidi, e hoje eu falo abertamente disso, porque na época eu tive meu processo de aceitação, e aí foi procurando informação, que tinha pouquíssimo ainda, no começo do ano passado. E eu lembro que, assim, a Isabela Camargo e a Carol Milters, que são duas autoridades aí no tema burnout e saúde mental, foi fundamental eu ouvir a história de pessoas reais, né? Eu vi a história de Isabela Camargo, uma pessoa conhecida, contando do processo de burnout dela, como que ela teve isso ao vivo, a Carol Milters também. Então, eu vi perspectivas de pessoas reais, e depois que eu comecei a falar, eu comecei a me posicionar, já tive muitos feedbacks de pessoas que ouviram a minha história e falaram, poxa, né, foi bom ver alguém como eu, um executivo, um homem, alguém se manifestando, porque essa coisa da vulnerabilidade, a gente falar disso de uma forma aberta, é assim um tabu, ainda é um tabu, infelizmente, né? Então, por isso a importância de a gente falar, até para trazer educação, porque tem muita gente que está passando pelo burnout e não sabe, né? Porque tem muito aquela coisa do estigma, né? De saúde mental, né? De, eu não posso... Até para a família, porque quando a gente está passando por isso, você tem o processo com você, e aí quando você tem que externalizar, é muito delicado, porque as pessoas não estão preparadas. Imagina você sendo provedor na sua casa, você, né, a gente depende do trabalho para pagar nossas contas. E aí você precisa ser afastado para se cuidar. Seus familiares, seus amigos não entendem isso, né?
Então, você tem que lidar com o julgamento. Você já conseguiu superar o seu, de aceitar que tem algo errado. Aí você lida com esse julgamento das colegas de trabalho, dos familiares. Então, é um processo muito difícil. Porque isso tudo você precisa passar para poder procurar ajuda médica, né? Então, tem que ir num profissional. Isso é algo que eu Nath, gosto. deixa eu até te interromper sobre isso. Você viu essas duas inspirações, enfim, duas pessoas que você viu, se identificou com a história delas, e então você foi procurar um médico? Então, não, aí o primeiro passo foi ir para terapia, né? Porque a gente dá um passo de cada vez. Mas Aí, eu te pergunto, complementando com a pergunta da Val, assim, elas te ajudaram a perceber que você estava tendo, ou você teve antes disso uma viradinha de chave ali, que tinha alguma coisa errada? Você falou da perda da memória, né? Que foi um negócio que te chamou bastante atenção. sim. Mas o testemunho delas fez com que você fosse atrás mais, se investisse para ir atrás, ou foi antes até que você foi atrás? Foi fundamental porque aí a gente faz aquele trabalho hoje, né? A gente vai no Google para achar diagnóstico. E aí muita coisa apareceu burnout, e aí eu não sabia nem o que era burnout. Eu fui pesquisar, fui entender. E aí quando eu li, eu falei, pera, provavelmente é isso que eu tô tendo, porque era assim, batia todos os sinais, todos os indícios. Só que aí antes de procurar ajuda médica, eu falei, deixa eu procurar sobre burnout. Aí foi quando eu encontrei pessoas falando dos seus relatos, né? Porque burnout acontece em todas as áreas, em todos os setores, não é só no corporativo. É como você falou. Muitos profissionais da saúde tiveram burnout na pandemia, por conta de toda aquela pressão e estresse do Covid. Atletas têm burnout o tempo todo por conta da pressão e da cobrança excessiva ali por resultado. E foi fundamental, foi um empurrãozinho para eu poder aceitar e procurar ajuda médica, né? Então, marcar consulta, ir no clínico, voltar a fazer terapia. E aí, na terapia, a psicóloga falou, olha, você precisa ir no psiquiatra, porque tem um quadro aqui que requer um tratamento mais efetivo, né? Porque aí tive o diagnóstico, comecei a ser medicado, porque a explicação química do burnout, né? Você fica ali durante um período muito prolongado num estado de estresse. E o nosso corpo, quando ele está em estresse ou quando está passando por alguma emergência, ele produz muito cortisol, né, que é o hormônio ali do estresse, que nos prepara para uma situação de alerta, né, enfim, uma situação de fuga, de luta ou algo do tipo. Só que quando você está nessa situação, num período prolongado, aí o que acontece? O teu corpo ele começa a produzir menos serotonina, menos endorfina, que são os hormônios ali do bem-estar, da saúde, do positivo, e aí fica só o hormônio negativo. Então é como se você estivesse num estado ali de alerta, de estresse contínuo. E aí isso durante muito tempo causa esses efeitos no corpo, né? Então, claro, esse foi o meu caso. Eu precisei, e ainda faço tratamento, porque é um tratamento que não é no dia para noite. Eu estou há 1 ano e meio já em tratamento, mas agora já estou... Não termina tão rápido assim, não. Não. A coisa não é tão simples. Então você precisa, no caso, eu precisei repor os níveis de serotonina, né? Porque o meu corpo, ele já estava... o que o médico explicou? Meu corpo entendeu que esse era o novo normal. Eu já estava tanto tempo em estresse, já estava tanto tempo ali no estado de cobrança, de pressão, que agora eu precisei... E aí, claro, é uma combinação. É alimentação, é exercício, atividade física, é a terapia e é o acompanhamento, no meu caso, com o psiquiatra, para poder normalizar a química do cérebro, né? E aí, uma vez que está normalizado, você consegue voltar às suas atividades, ou seja, você precisa parar para se cuidar, não dá para... Foi um erro que eu cometi. Eu tive burnout, me afastei e aí voltei 2 meses para o trabalho. Só que eu não tinha tratado, eu não tinha curado. Então, assim, a hora que você tem a primeira situação ali de cobrança, de estresse, o teu corpo, ele reage quase que no modo de defesa, né? Vou te contar uma coisa, a gente não cura o burnout. O burnout fica. Ele cria uma cicatriz muito grande. E aí, na verdade, você faz ao contrário, é isso que você está sentindo agora. Na hora que começa uma situação de estresse, teu corpo já dá um alerta, assim, ele já dá um sinal. Porque eu fui receber alta da psiquiatra 5 anos depois que eu tive.
dizendo que estava tudo ok. Porque o meu caso foi pior que o teu, a forma como eu parei, porque na verdade eu travei realmente no meio da rua. Eu hiperventilei e achei que estava tendo um ataque cardíaco, assim. Foi uma trava mais ou menos no estilo da Isabela, assim. Só que a minha foi pior ainda, porque eu não conseguia respirar, foi péssimo, assim. Mas até hoje tem coisas que são gatilhos. Então, na verdade, depois que você tem, o teu cérebro ele cria uma autodefesa que fica essa memória. Fica uma memória. Você qualquer coisa que se você começa, você tá bem, né? Porque daí os níveis começam a voltar ao normal, então você começa, ainda mais pessoas mais ativas, começam a fazer várias coisas, mas de repente tem alguma coisa que acontece que você fala assim: não, peraí, tô sentindo um negócio que não era para eu estar sentindo. Deixa eu parar. Aí você consegue frear antes. Então, só que você tem que aprender a escutar, porque se você não escutar, cai de novo. E daí é por isso que tem gente que fala que teve 2, 3, porque não escutou e não, na verdade, não tratou direito. Isso pode acontecer mais vezes. Então, se você não tratar e não cuidar, aí você tem crises, é chamado de crise, vocês têm ideia? Na verdade, o que acontece é que, assim, existe uma grande reincidência do burnout exatamente por isso. As pessoas param quando caem. Então, assim, não é que cura, ela sai da cama, ela fica apta a trabalhar, só que ela não tratou o psicológico, não tratou o emocional, não tratou várias outras questões que leva tempo. Ou seja, se você não muda o ritmo, então você está no acelerador, aí você é forçado a parar, aí você volta já pisando no acelerador de novo. É uma questão de tempo até o teu corpo travar de novo. Então, quando você tem um burnout, quando você retorna, você precisa ajustar o ritmo, você precisa mudar a dinâmica, você precisa ter novos hábitos. Porque é aquela coisa, não adianta você querer esperar ter resultado diferente, mantendo a dinâmica igual. A gente tem que criar uma nova agenda, se reprogramar, né? Recriar uma forma de trabalhar, né? Isso que eu ia entrar. Naiko, o que mudou na sua rotina? Porque aí você diz assim, que chegou, teve um momento de estresse e você se sentiu travado, né? Então, ali você falou, não, peraí, eu tenho que agir diferente. O que mudou? Como era o Naiko antes e o Naiko depois do burnout? Na rotina, no dia a dia do trabalho mesmo. Eu diria que assim, a rotina ela é só consequência, porque você muda depois de um burnout, porque você precisa ressignificar sua relação com o trabalho. Né? Como eu falei, eu era workaholic, então eu colocava assim muita energia, muito tempo, muito da minha vida no trabalho. Tinha uma carreira de uma ascensão rápida, e eu precisei realmente ressignificar, porque eu percebi que da forma como estava nocivo. Se eu continuasse naquele ritmo, eu ia ter um infarto, era uma questão de tempo. Então, assim, porque eu sou movido a resultado, né? E sou ariano. Então, assim, eu gosto de entregar resultado, eu gosto de desafio. Então, eu precisei, e assim, fui aprendendo, porque os 6 meses seguintes, né? Então, o segundo semestre do ano passado, eu ainda tentei voltar para essa dinâmica, eu ainda tentei continuar, eu estava caminhando para um novo quadro de burnout, assim. E aí, é louco porque meu marido precisou sinalizar e falou, olha, você tá igual você estava 6 meses atrás. Eu já estava trabalhando sábado, domingo, e eu estava achando normal. Ele falou, não, você tá igual você estava pouco antes de você cair. Então eu falei, pera. E aí fui até revisitar modelo de trabalho. Você vê que interessante, né, Michael? Você precisou de alguém de fora para te mostrar que você estava com o problema acontecendo de novo. Você não se escutou, você não viu que você estava com o problema de novo, né? Porque o que eu fiz? Eu mudei, eu continuei trabalhando em startup, só que eu fui para uma startup de ESG. Aí você achou que ia ser super leve. O tema é mais soft, tá tudo bem. Né, assim, vá. Só que aí eu precisei, então, ressignificar. Então, hoje, por exemplo, eu estou trabalhando de forma autônoma. Aí comecei a escrever, eu comecei a usar parte dessa energia que antes eu dedicava só para o trabalho, para outros aspectos da minha vida que eu não explorava. Tanto questão de espiritualidade, então, a criatividade, porque é algo que eu estava sempre tão focado ali em resultado que eu não dava espaço para minha mente descansar. Né? Tanto que quando eu comecei o tratamento da psicanalista, eu falei, a primeira coisa, você vai voltar a dormir 8 horas.
E assim, Você olhou durante. para ela assim, aquela cara, tipo, oi? Como Não, assim? e foi surreal, porque depois de 2 semanas, quando eu voltei a dormir, eu recuperei foco, concentração. Ela falou: boa parte do que você está sentindo não é do burnout. É privação de É sono. privação de sono, é uma alimentação inadequada, a falta de exercício. Né? Porque quando a gente começa a melhorar, a gente para de fazer o que nos faz bem. E aí que está o grande erro. Então, além de ter. Hoje eu tenho uma rotina que, assim, eu acordo, faço meditação. É algo que foi fundamental no meu processo. E você dá valor para a meditação quando você tem a primeira crise de ansiedade, né? Então, algo que acontece após burnout é comum, né? Você fica mais propício, né? Porque passei a ter crise de ansiedade, eu já tinha quadro de depressão, então acaba sendo gatilho, né? Porque a gente não é robô, né? Você está mexendo num lado da sua vida, a chance de mexer com o outro é grande. Então, eu precisei voltar, claro, assim. Então, todo o meu tratamento se baseou. Primeiro, vamos autocuidado. Então, volta a ter uma rotina ali de alimentação, de exercício e de meditação. E hoje eu estou trabalhando assim de forma híbrida e de forma autônoma, né? Eu percebi que aquele modelo que eu estava acostumado de estar preso ali, não só numa carga horária, mas está vinculado a um projeto que não só te limita, te restringe, mas assim, eu ouvi coisas do tipo, eu trabalhando 12 horas, sábado e domingo, você não está se dedicando o suficiente. Não, pera. É por isso que, Esses conceitos da vontade de matar, né? Quando por a gente isso escuta, que, né? exatamente, por isso que o processo de autoconhecimento é fundamental, porque a questão de você definir e respeitar o seu limite, isso vem de você. Então você precisa saber quando, precisa ter ciência quando você está num ambiente de excesso, num ambiente que está indo além, né, do que é saudável, porque hoje eu não abro mão do bem-estar. Então, se você, a minha rotina, Valéria, eu tô conectado com projetos que, primeiro, hoje eu não abro mão do propósito, então assim, eu tenho que acreditar no que eu estou fazendo. Então, por exemplo, hoje eu estou trabalhando com o pessoal do Manifesto, estou trabalhando com projetos de liderança humanizada, trabalho com projetos de diversidade e inclusão, que fomentam ali a pauta indígena. Então, é muito aquilo. Se eu aprendi a entregar resultado, vou trazer resultado para causas e projetos que estão conectados com aquilo que eu acredito. Porque aí vai ficar mais leve, não fica, às vezes, a sensação de que eu estou trabalhando porque eu estou fazendo algo que eu gosto realmente. A questão das pausas é fundamental. Então, assim, hoje eu respeito muito. Então, peguei 2 chow-chows na pandemia, que foram fundamentais para minha cura, né? Eu precisei muito porque assim, eu fico em casa o dia inteiro, você imagina. Você mal, e você somente toma conta. Então, isso foi fundamental para minha cura. E hoje, assim, deu o horário, eu desligo, desconecto. WhatsApp é minha rede pessoal, não é trabalho. Então, a gente também tem que começar a dizer não para os outros, para dizer sim para você. E, nossa, no começo foi difícil, hein, aprender a dizer não. Dizer não para o seu chefe, imagina. A pessoa manda mensagem 11 da noite e no dia seguinte você tem que se desculpar por não ter respondido. Não, é a pessoa que tem que pedir desculpa por estar te mandando mensagem 11 da Aquilo noite. não era horário para ela estar mandando mensagem, Mas né? aí, Naiko, tem a ver com aquilo que você falou, né? Já acostumado com uma rotina workaholic, a tua entrega era muito além, né? Eu lembro que eu fiz a transição de ter 2 celulares para que eu conseguisse fazer me desconectar. Porque é aquela coisa, tá online, não vai responder, né? Então, assim, eu desconectei e eu deixo o celular da empresa, Foi né, na empresa, na influência mesa. Foi minha influência nessa de ter 2 celulares, porque foi o jeito que eu também, na verdade eu tenho 3, né? Mas foi o jeito de justamente, não vou me desculpar, desliga o telefone e se a Não, e pessoa no faz. outro dia que vai atender, porque trabalho é trabalho, vida pessoal é vida pessoal. Não, faz E mais de acho um ano e que eu vejo que isso teve muito reflexo muito positivo, porque eu deixava as mensagens familiares importantes passarem porque tinha coisa de trabalho, e deixava coisa de trabalho passar porque tinha coisa. Então, assim, virou aquela coisa, e realmente porque o WhatsApp se tornou aquela ferramenta de autodisponibilidade, de disponibilidade para todos e todo momento.
Se tornou aquela urgência também, né? Porque Sim, todo você mundo... tem que responder. Imagina você demorar 5 minutos para responder alguém que te deu um oi no WhatsApp, Sim. era a morte, né? Nossa, eu lembro que, assim, eu senti a mudança ali na pandemia, das pessoas estarem de terem acelerado o ritmo, quando as pessoas começaram a marcar reunião na hora do almoço, começaram a marcar reunião depois do horário de expediente. Eu falava, gente, pera, eu não vou fazer reunião na hora que eu tenho que parar para almoçar. E aí eu tive que criar ali um hábito meu, assim, de colocar horário para tomar café da manhã, horário para academia. Eu tinha que travar a minha agenda, porque senão as pessoas viam um buraco na minha agenda e marcavam reunião. Né? Você mesmo se permitia, inclusive, isso, né? Porque você via aquele buraco na agenda, você... Não, tá ali, né? Não estou fazendo nada. Se você não criar o compromisso, realmente acaba acontecendo isso. Acho que a frase do post-it do Naico foi, né? Dizer não para os outros para dizer sim para a gente, né? Sim, isso foi fundamental. E eu diria que essa é a grande virada de chave para você começar a se recuperar. Porque, assim, você vai... quando você chega ali no extremo, né? Porque o burnout, ele tem fases. Se você não dá atenção durante ali os 9, 10 passos, se você chegar no último, você vai cair. Não tem jeito. Você vai ter que parar, porque teu corpo ele realmente não tem de onde tirar energia, não tem de onde tirar força. Mas hoje por em dia... isso que o nome é burnout, né? Porque é como se queimasse um HD mesmo e não tem mais jeito, né? Terminou Sim. E acabou, né? Mas hoje a gente tem informação, a gente tem conhecimento e a gente pode sim evitar chegar nesse estágio. Então, eu também tive um processo muito de olhar para isso e ver muita gente passando, assim, muitos colegas de empresa, muitos colegas ali, na época, ano passado, eu participei do programa de aceleração do LinkedIn, virei criador de conteúdo, e aí foi um processo que eu pude me conectar com vários criadores de conteúdo do país inteiro, e foi um processo super bacana, mas metade do povo teve burnout também, porque a gente tinha que produzir conteúdo, e aí eu falei, gente, pera, tem alguma coisa errada. Não dá para eu ter burnout falando para as pessoas não terem burnout. Então, assim, criar uma dinâmica até de produzir conteúdo. Eu falei, não, pera. Então, às vezes, essa coisa de... Pera, deixa o celular quieto, gente, sabe? Deixa as notificações, que tem uma sobrecarga aí também de estímulos, de notificações, não tem que nada, a gente tem que estar bem. Então, eu precisei ficar um pouco off, me afastei, fiquei uns 2 meses sem redes sociais, e as pessoas perguntavam, não, tô vivendo. Eu tô aqui. Dá licença, eu tenho uma vida fora. Não, é quase como se você tivesse ali é quase como um vício, né? Hoje, essa coisa de estar conectado, de estar ligado. Eu falo, não. Porque se você não você não faz essa pausa, você não consegue repensar a sua vida, repensar suas escolhas. Né? Então, por isso que, já deixando de recomendação de aprendizado, o burnout ele é o grande alerta, né? Ou seja, você estava ali num momento de desalinhamento, você não estava respeitando o seu corpo, e para que você não tenha um novo burnout, você vai ter que repensar, você vai ter que redefinir, vai ter que ressignificar muita coisa, e isso vem de você. Ninguém vai fazer essa escolha por você, você não pode terceirizar a sua carreira. Sim, a gente precisa trabalhar, a gente precisa pagar os boletos, mas... Não terceiriza nada, né? A vida, as doenças, isso é tudo só a gente, com a gente mesmo, né? Então... Sim. E pensa fora da caixa, assim, eu nesse processo, eu comecei a escrever poesia, fiz um curso de DJ, então eu precisei fazer coisas que estavam fora da minha realidade, até para estimular a criatividade, para ter contato com outras pessoas, outros ambientes, porque a gente fica tanto nesse modo, eu falo que eu parecia um robô, né? Produtividade, entrega. Às vezes você vai falar com gente que é de outra área, e aí as pessoas, não, tá tudo bem parar, tá tudo bem desconectar, porque eu era aquele que se eu fizesse uma pausa, eu sentia que eu tava devendo. A culpa, né? É o FOMO, né? Não, peraí, não, pera. O normal nossa, quando você aprende a desfrutar do ócio, gente, isso você transcende, sabe? Entender que ficar 15 minutos sem fazer nada faz bem, nossa. Isso para mim foi uma grande virada de chave que foi fundamental para... Hoje eu deixo o celular quieto,
eu vou ali, fico com meus cachorros no sofá 15 minutos, isso me faz um bem. Nossa, é transformador. E quantas pausas dessa por dia você faz, assim, só para, né? Vamos colocar na prática aí, né? Vamos colocar aí, dizendo, já que você contou que tá mudando a rotina e dando essas dicas aí para a gente chegando para o final do episódio, como é que você faz as pausas? Olha, o que você põe aí? eu tentei fazer a técnica lá do Pomodoro, só que acho que tem que ser natural, né? Tem que se encaixar na nossa realidade. Então, o que que eu faço? Ao invés de eu deixar uma garrafa de água, eu deixo um copo, porque eu tenho que me levantar a cada meia hora para ir até a cozinha encher o copo de água. Então, eu me forço a parar, eu me forço a levantar, eu me forço a tomar água. Então, eu vi que essa dinâmica para mim funciona. Porque eu moro numa casa de 3 pisos, então às vezes eu pego a água, eu subo a escada, desço, porque eu tive uma época que assim, a geladeira estava ao alcance da minha mão. Então eu pegava a água, sabe, sem levantar da cadeira, né, nessa época do burnout. Então eu vi que, você também está num ambiente que te restringe, é muito complicado. Então, você tem que ter planta, você tem que ter animal, você tem que ter outras coisas que sejam ali momentos. Porque a pausa ela tem que ser um momento de tranquilizante. Não dá para você pausar e ir para o celular, também não. Tem que dar um descanso para sua mente. Então, a pausa é para 5 minutos, desconecta, depois volta. Sua mente agradece. Vai lá regrar umas plantinhas, colocar comida para o cachorro, dar uma agradada ali, ou simplesmente olhar a paisagem do lado de fora quando está bonito, né? Fazer alguma coisa, respirar, que às vezes a gente esquece de respirar também. Fazer um chá, um café. Mas, ó, cuidado com o café, tá? Café, sal e açúcar é um, é um amigo que vira inimigo. Porque quando Não, mas você. também ninguém está dizendo aqui para tomar 5 litros de café no dia, né? Eu, por exemplo, sou aquela que o café, para mim, no máximo até umas 3 horas. Depois disso, eu não posso Sim. tomar mais, porque senão eu não durmo. É respeitar o corpo, né? Se o seu corpo tá cansado, não adianta botar mais café. É sinal que tem que descansar. Simples assim. Hoje eu entendi isso, já aprendi que 8 horas de sono não adianta. É dormir cedo, senão eu não consigo. São essas coisinhas que a gente vai aprendendo. E eu acho que muita gente se identificou com a fala do Naico aí, descobriu, algumas pessoas começaram Minimamente, a luzinha amarela aqui acendeu, né? Para que a gente pelo possa menos se parar observar. para pensar assim, vou bater lá no Dr. Google e vou dar uma olhada, né, nessas coisas aí, ver quem está falando sobre isso, dar uma olhada e ver o que pode ser que tenha acontecido, porque tem várias maneiras. Eu lembro que na época, quando eu pesquisei, né, há 12 anos atrás, dava muito em professor, porque o professor tinha a questão da... Porque o professor não trabalha só na... Né, o povo acha que você só dá aula, né? Mas o professor dá aula, prepara a aula, corrige prova, então ele não tem uma carga horária, e eles são comuns de chegarem no ponto máximo de terem problema de voltar a exercer a mesma função, né? A gente ainda leva a sorte que às vezes você consegue um pouco antes e consegue ainda continuar na mesma função. Acho que isso que é um alerta muito grande, porque, gente, se vocês não cuidarem, queima o HD de um jeito que você nunca mais volta a fazer aquilo que de repente você gostava de trabalhar, em vez de levar de uma forma mais leve, você vai criar um pavor que nunca mais vai fazer aquilo na vida, assim. Então, recomendações. Lembra que nenhum CNPJ vale o seu CPF, né? Bem-estar em primeiro lugar, e não é normal sentir dor, tá, gente? O normal é estar bem. Ai, Naiko, muito obrigada. Com certeza foi esclarecedor para muita gente, né? Seu propósito aí de compartilhar para que outras pessoas não vivam, com certeza fez diferença. Soma aí a história da Ju, que é uma história e tanto também. E obrigada, que muitas pessoas aí vocês consigam inspirar para que não tenha, para que se enxergue realmente descanse, né? Eu, inclusive. Eu vou só deixar uma recomendação. Tem um grupo que chama Burnoutados Anônimos, que tem encontros que são anônimos, né? Então você pode entrar, não precisa se identificar. Porque muita gente nesse processo de aceitar que algo está acontecendo e procurar ajuda médica, precisa ouvir a história de outras pessoas. Então, eles têm ali encontros, é gratuito, é um grupo mesmo, é um fórum. Eu participei várias vezes, mediando,
Então, para quem às vezes quer ouvir outras pessoas ali, pode participar, que é bem bacana. Legal, a gente depois vai pegar com você o link, as informações para colocar junto aqui, para o pessoal poder acessar. E se você puder deixar as suas redes também, né, para quem gostou da tua história e quiser acompanhar um pouquinho dessas tuas lutas e das bandeiras que você levanta aí, pode deixar. E no LinkedIn, Naiko Pontes, eu brinco que eu crio pontes, então eu faço como minha carreira no corporativo, mas eu crio esse diálogo exatamente com os povos indígenas, faço um trabalho de letramento, né? É uma pauta pessoal minha, e também virei um defensor aí da saúde mental, porque eu vejo que tem muita gente que precisa dessa pauta, e também falar de liderança humanizada, né? Porque quem lida com uma pessoa com burnout é um líder que muitas vezes precisa realmente ser de acolhimento, precisa aprender a lidar com a vulnerabilidade. Então, lá no LinkedIn tem bastante conteúdo, fique à vontade para se conectar. Legal, então, muito obrigada, Naiko, um beijo, nos vemos no próximo encontro dos embaixadores do Humans Skills, e é isso aí, gente. É isso aí, pessoal. Nos acompanhe no nosso Instagram, também nas plataformas de áudio e vídeo, que sempre uma história boa e uma história para inspirar. Um beijo. Um beijo. Tchau, tchau.